tudo bem? Sejam bem-vindos. Continuando o nosso estudo dos amplificadores operacionais, falando especificamente do parâmetro offset, nesse vídeo nós falaremos sobre a tensão de offset de entrada. Se nós lembrarmos, a tensão de offset de saída, ela é basicamente o somatório da tensão de saída influenciada pela tensão de offset de entrada mais a tensão de saída influenciada pela pela corrente de offset de entrada. Então, na verdade, nós temos duas componentes, dois elementos que formam a tensão de offset de saída de um amplificador operacional. Uma parte dessa tensão ela é oriunda, influenciada por uma tensão de offset de entrada. A outra parte influenciada por uma corrente de offset de entrada. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês a análise matemática para que a gente possa chegar na equação que vai demonstrar como encontrar a tensão de offset oriunda da tensão de offset de entrada de um amplificador operacional. Então, nosso objetivo aqui é encontrar a tensão de saída que é gerada em função da tensão de offset de entrada. Então, basicamente, nosso objetivo aqui é encontrar esse termo. Lembrando que a tensão de saída de offset oriunda da tensão de offset de entrada é apenas um termo da tensão de offset total de saída do amplificador operacional. Aqui nós temos a representação de um amplificador não inversor. Nesse amplificador não inversor nós temos uma bateria aqui na entrada representando a tensão de offset de entrada. Então essa tensão de offset de entrada vai ser aplicada na entrada do meu amplificador não inversor. Nós temos aqui a presença de um resistor de compensação, foi só ilustrativo que eu coloquei aqui, um resistor de compensação que tem como objetivo reduzir a corrente de offset de entrada. Nesse caso aqui ele não vai influenciar na nossa análise. Um resistor R1 para o TR e um resistor de feedback, resistor de realimentação. Primeira coisa que a gente começa a avaliar é partindo da equação que descreve o comportamento do amplificador operacional. Então a gente sabe que a tensão de saída ela é dada por um ganho de tensão vezes a tensão de entrada. Só que a tensão de entrada é basicamente o diferencial das entradas. Então vai ser a tensão da entrada não inversora menos a tensão da entrada inversora. Mas qual que é o valor da tensão de entrada não inversora? Se a gente reescrever o valor da tensão de entrada não inversora, será a própria tensão VIO, que é a tensão de offset de entrada, menos o potencial na entrada inversora. Qual que é o valor do potencial da entrada inversora? Se a gente lembrar, a gente sempre considera o curto-circuito virtual. Se nós considerarmos o curto-circuito virtual, nós teríamos também VIO. Só que nesse caso, a gente não vai considerar essa análise com curto-circuito virtual. E sim, analisando essa malha. Vejam que eu tenho a tensão de saída, aqui eu tenho um resistor de realimentação e um resistor R1 para o terra. Então eu tenho uma malha, considerando que esse ponto aqui estará flutuando. Por quê? Porque a impedância de entrada do amplificador operacional ela tende a um valor muito alto, é infinito. Então eu desprezo essa derivação aqui. Então basicamente eu vou ter tensão de entrada, o resistor de realimentação e o resistor R1. Para encontrar esse valor em relação ao terra, a tensão desse ponto em relação ao terra é basicamente a tensão do meu resistor R1. Então, se a gente jogar divisor de tensão, a tensão da fonte vezes o valor de R1 dividido pela soma das resistências, a gente vai ter a tensão em cima de R1. E é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui tensão de saída vezes o valor da resistência R1 dividido pela soma das resistências, que é R1 vezes RF. Certo? Dando continuidade aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar o ganho. Então eu vou fazer a distributiva aqui e já multiplicar o ganho. Nós ficaremos com o ganho
vezes a tensão VIO menos o ganho vezes tensão de saída vezes R1 dividido por R1 mais RF. Aqui a gente pode analisar o seguinte: o meu objetivo principal é isolar a tensão de saída. A tensão de saída aqui ela está isolada. Só que eu quero isolá-la em relação a VIO, justamente para ver a relação das duas, para que eu possa encontrar a tensão de saída em relação a VIO. Dessa forma, a gente tem que a tensão de saída, o termo de tensão de saída está nesse elemento. Então eu vou pegar esse elemento e passar para o lado de cá. Então eu posso escrever, vou escrever mais para baixo aqui, que a tensão de saída menos esse termo todo. Esse termo todo será o ganho vezes a tensão vezes R1 dividido por R1 mais RF. Certo? Isso vai ser igual a esse termo que ficou do outro lado da igualdade. O ganho de tensão vezes a tensão de saída VIO. A gente não pode esquecer que esse termo é positivo. Por quê? Desse lado da igualdade ele estava negativo. Passamos ele para o lado de cá, ele se tornou positivo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em evidência VO. Né? A gente vai separar a tensão de saída aqui, que é o nosso objetivo, isolá-la. Né? Então a gente vai pegar a VO e multiplicar por 1, né? Para compor esse termo, mais esse elemento. Lembrando que a gente tirou VO, então a gente vai copiar o que sobrou. O ganho de tensão vezes a resistência 1 dividido pela resistência 1 mais o resistor de realimentação RF. Daqui a gente copia o restante da equação, que é o ganho de tensão vezes a tensão de offset de entrada. Agora, o que a gente pode fazer? Para deixar VO totalmente isolado, a gente pega esse termo todo e passa dividindo por outro lado da igualdade. Então, a gente vai fazer aqui do lado, né, para facilitar. Então, eu vou copiar aqui do lado. Então, VO vai ficar valendo como ganho vezes a tensão de offset. Então, ganho de tensão vezes a tensão de offset de entrada, dividido por esse termo todo. O que é esse termo todo? É 1 mais o ganho de tensão vezes R1, dividido por R1 mais, né, RF. R1 mais RF. Nesse ponto aqui, a gente pode fazer uma aproximação para a gente reduzir aí o tamanho da nossa equação. A gente vai considerar o seguinte, que esse termo todo aqui, ó, vai ser um valor alto. Como esse termo todo será um valor alto, eu posso dizer que 1 mais um valor alto é igual a um valor alto. Então, se eu tenho 1000 mais 1, 1001. Eu posso dizer que 1001 é quase praticamente igual a 1000. Então, é basicamente uma aproximação considerando que a gente vai trabalhar com ganhos altos, né? O meu valor do meu ganho será um valor alto. Eu citei o exemplo de 1000 aí, né? Mas não necessariamente tem que ser uma proporção de 1000 vezes, né? Eu posso estar considerando ganhos menores que 1000, bem menores que 1000, e mesmo assim a gente pode quase que desprezar que não vai provocar um erro muito grande aí no meu valor final da tensão de saída em função da tensão de offset de entrada. Então, esse 1 aqui a gente vai eliminá-lo, né? Então, ele vai virar 0. Escrevendo essa parte, nós teremos então que o ganho de tensão vezes a tensão de offset de entrada vai ser dividido pelo ganho vezes R1 dividido por R1 mais RF. Lembrando que aqui nós fizemos uma aproximação. Vou escrever aqui. Aqui foi uma aproximação que nós realizamos. Certo? Então a gente fica com o termo dessa forma. Agora aqui é basicamente a gente simplificar. Né? Se eu pegar e basicamente a gente tem uma divisão de frações, né? Esse elemento dividido por 1 dividido por esse elemento de baixo.
Então, se a gente multiplicar os extremos e multiplicar os meios, a gente pode reescrever, vou colocar um traço aqui, para a gente reescrever a nossa equação final, igual, eu vou multiplicar os extremos, vai ser o ganho vezes esses elementos, então a gente vai ter o ganho de tensão vezes a tensão de offset de entrada, vezes os meus elementos aqui, R1 mais RF. Isso tudo dividido por, agora multiplicar os meios, é como se tivesse 1 aqui, né, nesse termo. Esse termo dividido por 1, vai ser 1 vezes o ganho vezes R1. Então a gente vem e reescreve o ganho vezes R1. Dessa forma, a gente pode simplificar. Então eu vou vir aqui, ó, e simplificar ganho com ganho. Então a gente vai ter um valor final, né, eu posso escrever o meu valor final aqui, igual a VIO multiplicado por R1 mais RF dividido por R1. Então a minha equação final, ela basicamente ficou que a tensão de saída, só que tensão de saída é interessante da gente colocar aqui, ó, que ela é em relação à tensão de offset de entrada. Então a tensão de saída de offset oriunda da tensão de offset de entrada vai ser igual à própria tensão de offset de entrada multiplicado por R1 mais RF dividido por R1. Mas se a gente lembrar, o que é basicamente isso aqui? Se eu pegar R1 dividido por R1, vai dar 1. Então, esse elemento aqui, ó, eu posso transformar no termo 1 mais RF sobre R1. Eu poderia reescrever essa equação, vou reescrever ela aqui em cima, que a tensão de saída em relação à tensão de offset de entrada vai ser a própria tensão de offset de entrada vezes 1 mais RF sobre R1. Se nós observarmos, né, então a equação final ela fica assim, se nós observarmos, esse termo aqui, vou colocar um parênteses, né, aqui tem uma multiplicação, esse termo é o próprio ganho. Então esse elemento aqui, ó, é o ganho de tensão de quem? Do meu circuito amplificador não inversor. Então a gente nota que o ganho ele vai influenciar diretamente na tensão de offset de saída. Então se eu trabalho com ganho alto, a minha tensão de offset de saída em função da tensão de offset de entrada será alta. Então existe uma amarração. Por isso que nos datasheets a gente tem a tensão de offset de entrada, um valor típico. E aí, de acordo com a aplicação, né, dependendo da aplicação, a gente vai definir o valor desse ganho do meu circuito. E aí, esse ganho do meu circuito vai influenciar diretamente na parcela, né, de tensão de saída de offset, que contribui para a tensão de saída de offset total aqui, influenciando diretamente no meu sinal de saída aí do amplificador operacional. Bom, espero que essa aula tenha sido útil e esclarecedora. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço.